Amém? Abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Tem algo de Deus para poder falar para a sua vida hoje. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Estaremos lendo até o versículo de número 8, amém? Nos diz assim a palavra de Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. E Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos, e na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos poderão reviver? E respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetiza para estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão, e porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele, e porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E então profetizei como me havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Amém? Os irmãos podeis assentar-se? Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo alguns dias em que virou costume nós estarmos passando pela rua, passando um pelo um irmão pelo outro, e o cumprimento hoje é: fala aí, profeta. Hoje as pessoas só pegam e olham para o outro: fala aí, profeta, como é que está? Esqueceram da parte do Senhor. Só que se esqueceram de uma coisa: para você se tornar um profeta, existe um processo. E se você pegar a biografia do profeta Ezequiel, você vai ver o quanto ele padeceu para chegar ao status de profeta. E tudo que aconteceu com ele para chegar ao status de profeta. O profeta Ezequiel era ele fazia parte do grupo e que saíram de Jerusalém e foi levado junto com Daniel, Ananias, Misael e Azarias para a Babilônia. A diferença é que esses quatro, eles foram levados para dentro do palácio de Nabucodonosor. E o profeta Ezequiel, que era apenas um jovem, ele pegou e foi levado para a cidade, para trabalhar, para construir a cidade, que estava sendo a cidade na Babilônia. E aí ele começou sendo chicoteado e tendo que trabalhar e trabalhar duro. E então o profeta Ezequiel não restava outra opção para ele que não seja a nossa opção quando passamos por uma dificuldade, quando passamos por uma luta, quando passamos por uma prova. E qual é a nossa arma? E o que é que nós fazemos? Vamos orar, vamos buscar no Senhor. E o profeta Ezequiel, ele começa a buscar no Senhor, e quando ele começa a buscar no Senhor, aí ele começa a ter visões, mas as visões diferenciadas. Não eram visões que todos aqueles profetas da época poderiam estar tendo. Não era a visão que os outros, que aqueles 171 os magos de Nabucodonosor estavam tendo ali, não. Ele começa a ver uma visão diferenciada. Ele começa a ter uma roda que girava por dentro de uma outra roda. E existe quem diga que o profeta Ezequiel foi o primeiro que viu o ET de Varginha. Mas acontece que ele, nesse momento aqui no capítulo 37, o profeta Ezequiel, ele é levado em espírito e passa por um vale. No vale, muitas das vezes nós estamos dentro do vale. E o que é o vale? É você estar dentro de um buraco, cercado por um morro por todos os lados.
E ele está dentro dele, se vê dentro desse vale. E o que é que ele vê nesse vale? Ossos secos, sequíssimos. E aí vem a pergunta do Senhor para ele: poderão viver esses ossos? O profeta Ezequiel já tinha experiências com Deus. E quando nós temos experiência com Deus, existe uma coisa que a gente não faz: é ficar metendo a mão onde não deve. Metendo a mão onde não deve. Por quê? Porque existem situações, meu irmão, que o Senhor pega, que nós tomamos atitude, não é nem o Senhor. Agora eu faço que nem Paulo. Digo eu, não o Senhor. Nós metemos a mão aonde não deve, aparece alguém que está enfermo, e você vai lá e bota a mão para orar, e não é para você orar por aquele que está enfermo. Porque o Senhor pega e coloca ele numa prova, coloca numa luta, coloca numa enfermidade, mas é tratamento de Jeová com ele. Passamos por um processo, eu vou ter que entrar nesse assunto. Passamos por esse processo de enfermidade, porque nós fomos pegar e fazer um trabalho com uma pessoa que não devia. Não devia estar presente. Não era para ter ido ali. Eu comentei com o presbítero ali na entrada. Eu estive numa consagração, e na consagração foi um grupo de irmãos. Fomos fazer um trabalho com moradores de rua na praça de Ricardo de Albuquerque. Quando chegou lá, tinha um senhor que ele estava com uma ferida na perna. E a missionária foi fazer um curativo nele. Conforme ela foi tirando aquela faixa, que estava ali em volta da ferida dele, o pastor Hamilton foi ficando tonto. Tonto que era a ponto dele perder os sentidos. Uma seta que atingiu o pastor. Mas a Bíblia diz o quê? Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Era para ter ido lá? Não. Era para ter orado por ele? Não. Mas nós pegamos, e porque ficou muito emotivo, né? Tá lá, pobrezinho. Coitadinho dele. Vamos lá para orar por ele. Vamos. Aí paga o preço. Chegamos lá, conforme foi tirando a faixa, foi ficando tonto. Aí a irmã pegou, a irmã estava fazendo curativo, virou e falou assim: ó, o senhor pode pegar uma garrafa com água ali, que é para poder fazer uma limpeza ali, aqui nessa ferida? Eu peguei e falei: me dá aqui a garrafa. E fui andando devagarzinho, no passo da tartaruga, andando e orando. Cheguei no posto de gasolina, peguei a água, retornei, peguei e entreguei na mão dela. Fui ficando tonto novamente. Já estava melhorando enquanto estava fora. Me aproximei outra vez. Fui ficando tonto outra vez. Cheguei perto da irmã, entreguei a garrafa para ela. Fui perdendo o sentido, só falei para ela assim: ó, fica ligada, minha irmã. O outro presbítero que estava perto pegou e me chamou assim: pastor, vem para cá. Pegou e me colocou de lado. Quando ele me colocou de lado, eu peguei, não estava enxergando mais nada, só ouvia as vozes à minha volta. Por quê? Porque eu fui lá para fazer as coisas pelo coração, movido pelo coração. É assim que o diabo faz na nossa vida. É assim que o diabo faz. Ele usa o teu coração para você pegar e fazer algo, para poder ajudar alguém e ele te atingir. Aleluia, glória a Deus. É assim que acontece. Então o que acontece? Quando você tem experiência, como nós temos experiência com Deus, nós conseguimos detectar exatamente o que aconteceu. Aí era o momento do quê? Vamos orar pelo pastor. O pastor foi acertado, o pastor foi atingido. E graças a Deus, levantou um grupo de irmãos, tanto lá como os daqui, que estiveram orando pela nossa vida. E graças a Deus nós estamos de pé. O profeta Ezequiel passou por isso. E ele recebe tem a pergunta do Senhor: poderão viver esses ossos? Senhor Jeová, tu o sabes. Ele não diz nem que sim e nem que não. Aleluia, glória a Deus. Pode fazer? Não sei. Pode não fazer? Também não sei. Tu sabes. Meu Deus, aleluia. E o Senhor pega e manda um recado para ele. Que recado é esse? Profetiza. Profetiza. Ei, no meio da luta, no meio da enfermidade, profetiza. No meio da bênção, profetiza. No meio da proteção, profetiza. Glória a Deus, aleluia. Profetiza. Em cada momento da tua vida, profetiza. Aleluia. Ah, pastor, eu estou desempregado, então profetiza que a porta vai se abrir. Glória. A minha esposa ficou doente em
Profetiza que ela vai ficar curada. Glória a Deus. O meu esposo está lá com uma dor de cabeça, eu não sei o que fazer. Profetiza que ele vai ficar curado também. O meu filho está. Eu estou tendo um problema muito sério com o meu filho. Profetiza que ele vai virar uma bênção e vai vir com você para a casa do Senhor. Aleluia a Deus. Profetiza, eu estou com um problema na minha família. Profetiza que o problema vai sumir. Profetiza. Essa é a palavra do Senhor. No meio do vale, profetiza. Profetiza. E Ezequiel está lá. E está lá no meio do vale. E ele pega e começa a ver aqueles ossos que estão todos ali. E ele pega e ele começa a rodar em volta dos ossos. E começa a profetizar. E quando ele começa a profetizar, ele começa a ouvir um barulho. Que barulho é esse, pastor? Eram os ossos se juntando. Oh, meu Deus. Aleluia. E foi se juntando o osso, foi se juntando os nervos, foi se juntando a carne. Tudo aquilo que era impossível de acontecer, já estava acontecendo. Oh, meu Deus. Tudo que era impossível, meu Deus, a Bíblia diz assim, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Salmo 103, versículo do número 4. Isso é coisa maravilhosa e só Deus pode fazer isso para os nossos olhos. Isso é coisa maravilhosa e só Deus pode fazer isso. Aleluia. Ele começa a juntar os ossos e ele começa a ouvir o barulho. E quando ele começa a ouvir o barulho, os ossos vão se juntando. Os ossos, nervo, carne. Mas a Bíblia vai nos dizer que ainda não havia o Espírito. E aí, quando não havia o Espírito, é o momento em que o profeta pega e olha. Agora preciso de uma intervenção do céu, porque a minha parte aqui eu já fiz. E qual era a parte do profeta? Era de profetizar. Qual é a tua parte? É de clamar. Qual é a tua parte? É de orar. Qual é a tua parte? É de buscar. Qual é a tua parte? É de colocar no altar do Senhor. Essa é a nossa parte. O profeta fez a parte dele. Agora é a parte que cabe ao Senhor. Por que é a parte que cabe ao Senhor? Porque só o Senhor pode colocar o fôlego de vida. Aleluia. Só o Senhor pode colocar fôlego de vida. E não havia o Espírito. Aí o Senhor entra em ação aquilo que pertence ao Senhor. Ele coloca o fôlego de vida e tudo chega para o seu devido lugar. Nessa noite desse dia, na noite desse dia, quando nós nos reunimos aqui para estarmos prestando um culto de ação de graça, e nós também nos reunimos aqui para profetizar no meio do seu vale, para você profetizar no meio do meu vale, e que vai dar tudo certo, e que vai dar tudo certo, e na tua caminhada vai dar tudo certo. Eu não sei porque eu estou sentindo, né? Estou sentindo aqui, eu vou entregar um recado e eu não sei para quê. Para quem é? Eu vou fazer o papel do correio. O correio chega na tua casa, ele entrega a carta, mas ele não sabe o que é que está escrito na carta. Então eu vou entregar. O Senhor está mandando dizer aqui que você que está passando por uma luta lá na faculdade, vai dar tudo certo e você não se preocupa. A palavra é faculdade. Eu não sei quem é que está fazendo a faculdade aí. O Senhor não me mostrou, mas Ele manda dizer: não se preocupa, vai passar. Vai passar. Esse vale, essa luta é só por um tempo. É só por um tempo. O que aconteceu com o pastor Hamilton, dessa enfermidade que veio sobre ele, dessa seta que veio sobre ele, não foi a enfermidade, foi a seta que veio sobre ele, foi exatamente isso. É para poder passar, não é para ficar, é para passar. Quando nós passamos por uma luta, quando surge uma luta que vem na nossa vida, é exatamente isso, é para ela passar e nós adquirirmos um pouquinho mais de experiência com Deus. É um pouco mais de experiência com Deus. Experiência aí do lado de fora nós já tivemos. O irmão falou aqui a respeito da conversão dele, como se deu. Eu já falei aqui algumas coisas a respeito da minha, e não foi muito diferente não. Não foi muito diferente não.
acontecer de ter uma experiência lá do lado de fora, eu já tive. Deus permitiu, posso nem dizer que foi Deus não, mas que nós trabalhássemos no sambódromo e um ano depois estivéssemos lá desfilando pela escola de samba. Foi a experiência que eu passei. Quanta coisa aconteceu na minha vida lá do lado de fora, mas eu quero dizer para você, tudo que aconteceu lá do lado de fora, foram 25 anos lá do lado de fora, eu não troco por nenhuma do que eu passei com Jesus. Não troco por nenhuma. Eu tenho um tempinho ainda? Tem um tempinho ainda? Vou contar uma experiência aqui para os irmãos e encerro essa mensagem. Nós estávamos em Foz do Iguaçu. Fomos numa viagem missionária, junto com uma igreja, a igreja qual nós fazíamos parte. Passamos uma semana em Foz do Iguaçu ajudando no evangelismo para a congregação. Quando, no domingo de noite, quando nos reunimos na igreja, porque nós íamos vir embora, surgiu um obreiro, entra por dentro pelo corredor da igreja, vem até a tribuna, conversa com a liderança e depois ele sai. Quando é na hora de encerrar a programação, vai encerrar o culto, aí o pastor pega e fala para a gente: ó, o pessoal do Rio de Janeiro, aguarda um pouquinho que nós vamos conversar, depois a gente vamos sair. Você não disse que nós iríamos ir embora, só disse que nós iríamos sair. Aí pega e reúne o grupo e pega e dá a notícia: o ônibus da igreja que nós tínhamos ido para Foz do Iguaçu pegou fogo. Temos que voltar para casa para retomar a tua vida com a tua família, com o teu trabalho, com tudo. O pastor da congregação pegou e virou e falou assim: olha, nós vamos assumir um compromisso, vamos estar orando pela madrugada e só vamos cessar a oração quando Deus restituir o bem da igreja. Entrou em oração, três dias depois chegou a passagem lá para nós retornarmos para o Rio. Viemos embora para o Rio na quarta-feira. Passaram-se 2 meses. Nós estávamos no culto de Santa Ceia. E chegou e recebemos 2 notícias. Uma, o próprio pastor chegou e falou: olha, a notícia de que o ônibus da igreja pegou fogo, ela extravasou, chegou ao conhecimento de alguns comerciantes aqui do local. Eles se reuniram, compraram o ônibus, documentaram e doaram para a igreja. Mas você já está dando glória? Então espera aí. Só que, no meio disso tudo, eu esqueci de telefonar para o pastor Jackson e ia comunicar a ele o acontecido. Telefonei para ele hoje de manhã, antes de nós começarmos o culto. E quando nós telefonamos para ele, ele pegou e deu a notícia de que a mesma coisa que ocorreu aqui, a notícia lá também vazou, e os comerciantes lá se reuniram, compraram um ônibus, e o ônibus já está a caminho. E talvez na hora que nós estivermos no culto, dando a notícia para a igreja, o obreiro pode entrar com a documentação do segundo ônibus. Quando ele está dando a notícia, o obreiro entra junto com o motorista de porta dentro pela igreja, vai lá e entrega a documentação. Você está entendendo aí? Você está entendendo? Então começa a profetizar aí no meio do teu vale. Começa a profetizar no meio do teu vale, porque é assim que Deus faz. É experiência com Deus. Eu não troco as minhas experiências com Deus pelas experiências que eu tive lá do lado de fora. A experiência que eu tive em cima do trem é nada mediante aquela experiência que eu tive com Deus. A experiência que eu tenho que eu tive com Deus são muito maiores e muito melhores. A experiência que você tem com Deus também é muito maiores e muito melhores. Se você ainda não tem, então, meu irmão, se coloca na posição, porque Deus vai permitir que você tenha experiência com Ele. Deus vai permitir que você tenha experiência com Ele. E a melhor coisa que existe na nossa vida é nós termos experiência com Deus. Então, no meio do teu vale agora, nessa noite, profetiza. 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 Lá no meio da faculdade, profetiza. No teu curso técnico, profetiza. Na tua escola, profetiza. Na tua família, profetiza. No teu desemprego, profetiza. Profetiza em todas as áreas da tua vida. Profetiza e você vai ver que Deus vai te dar vitória.